Olá, graça e paz. Hoje nós estamos no 12º dia do desafio 31 dias de oração pelo casamento. Nós vamos ler o capítulo 12 de Provérbios no versículo 4. Eu vou ler apenas o versículo 4. Diz assim: a mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Pensa que versículo confrontador é esse. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Primeiro eu quero pegar essa parte A do versículo. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Lá no Provérbios 31, que é o último capítulo que nós vamos ler, lá fala, a partir do versículo 10, fala das características da mulher virtuosa. E lá são várias características, mas a primeira delas é que essa mulher, ela é valiosa, ela tem muito valor. O seu valor excede o de finas joias. E nós sabemos que a nossa identidade, a nossa principal identidade é que somos filhas de Deus. Sendo filhas de Deus, nós temos um valor inestimável. O preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida foi o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E o que é então uma mulher virtuosa? Dentre várias características, é aquela que conhece, que sabe o seu valor. Ela sabe quem ela é e por isso ela se valoriza. Ela sabe que ela tem valor e por isso ela se valoriza. E quando ela se valoriza, ela obedece às ordens do seu pai. Ela sabe quem ela é. Ela é filha de um rei poderoso. Ela é filha de um Deus que pode todas as coisas. E por isso ela obedece aos mandamentos desse pai. E uma das ordens, dos mandamentos desse pai é honrar. A mulher casada, ela deve honrar o seu marido. Mas o que é honra? Eu gravei um vídeo sobre isso, sobre as prioridades no casamento, o princípio da honra, mas vamos lá. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, alguma mulher vira para mim e fala assim: você não conhece o meu marido não merece nenhuma honra. Eu também já pensei assim um dia. Eu pensava que o meu marido não merecia honra e por isso eu não honrava o meu marido. Mesmo sendo líder, muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra, um pouquinho da palavra, eu não achava que o meu marido merecia honra, então eu não honrava. Mas quando eu entendi que a honra não é para quem merece, é para quem tem direito. E a palavra de Deus, ela diz que a esposa deve honrar o seu marido. Ela deve respeitar o seu marido. E o marido deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela como Cristo deu pela igreja. E aí, antes que você fale assim: mas um homem assim é claro que eu vou honrar. Mas lá na Bíblia não está entre aspas: esposas, honrem seu marido, mas só se ele for bonzinho, só se ele merecer, só se ele for o exemplo de Cristo. Lá não está assim. Do mesmo jeito que Efésios 6:1 fala: filhos, honrem ao seu pai e à sua mãe, porque esse é um mandamento com promessa. E lá não está entre aspas: só se os pais forem bons. Não. Os pais merecem honra simplesmente porque são pais. Eles merecem não, eles têm direito de honra. Assim também o marido. Ele tem o direito de honra
simplesmente por ser marido. Agora, se ele não cumpre o papel dele como marido, assim como a Bíblia manda, não é problema meu e nem problema seu. É um problema dele com Deus. Cada um vai prestar conta das suas atitudes para com Deus. Cabe a mim cumprir o meu papel de esposa para com o meu marido. Cabe a ele cumprir o papel dele de esposo para comigo. E eu vou prestar conta das minhas atitudes e ele vai prestar conta das atitudes dele. Olha como fica fácil quando nós entendemos isso. Lembra que eu falei que nós precisamos entender quem somos? A mulher virtuosa, a principal característica dela é essa. Ela sabe o valor que ela tem, ela sabe quem ela é, então ela obedece o seu pai, porque ela sabe que o seu pai vai cuidar de tudo. Seu pai não vai deixar ela desamparada. Eu sei que meu pai, ele não vai me deixar desamparada, ele cuida de mim como ele sempre cuidou. Então, se eu entendo isso, eu vou simplesmente obedecer o que a palavra diz. E Efésios 5 vai dizer que eu devo honrar o meu marido. E ponto final. Mandamento não se questiona, obedece. Certo? E aí quando o texto de Provérbios 12:4 diz: a mulher virtuosa coroa de honra seu marido, está dizendo que a honra, ela é como uma coroa. Um rei, ele não recebe a coroa por merecimento, mas por direito. Olha só. Há alguns dias atrás, nós aqui do Brasil, assistimos pela televisão a coroação do rei Charles, lá da Inglaterra. Ele foi coroado rei porque ele mereceu? Não. Ele foi coroado rei porque é um direito dele, por ser filho da rainha Elizabeth. Após o falecimento da rainha, era direito dele ser o rei da Inglaterra. E assim ele foi. Independente se ele mereceu ou não, foi um direito dele de ser rei. Assim também é o marido. A esposa, a mulher virtuosa, coroa de honra seu marido. Se ele merece ou não merece, o seu papel é honrá-lo. E lembre-se que a lei da semeadura, ela é válida para tudo na nossa vida. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E lembre-se que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Faça a sua parte. Se o seu marido não estiver fazendo a dele, não é problema seu. Gálatas capítulo 6 vai dizer que cada um vai prestar conta para Deus das suas obras. Lá em Apocalipse também vai dizer a mesma coisa. Cada um vai prestar conta para Deus. Então entenda quem você é e faça o seu papel. Agora, a parte B desse versículo, ela diz que a mulher que age vergonhosamente é com um câncer nos ossos. Gente, o câncer é uma doença terrível. Existem tipos de câncer que são letais, vamos dizer assim. A pessoa começa a sentir mal e quando descobre, não tem jeito mais. Existem vários tipos de câncer, eu não sei nome de nenhum deles, graças a Deus, mas é uma doença que tem acometido tantas pessoas. É uma doença que, se não for tratada a tempo, ela ceifa a vida da pessoa rapidamente. E quantas pessoas passam anos tratando dessa doença, quando acham que curou ali, a doença vai para outro lugar. Gente, é uma coisa terrível.
E olha com o que a mulher que age vergonhosamente é comparada, como um câncer nos ossos. Quando se fala de osso, está falando de estrutura. São os ossos que dão estrutura para o nosso corpo. E a mulher que não é virtuosa, a mulher que não coroa o seu marido de honra, ela age vergonhosamente e é como um câncer nos ossos do seu marido. Ou seja, ela apodrece a estrutura do seu marido. Então entende como uma coisa faz ligação com a outra? Eu vou abrir um parêntese aqui, como eu sempre faço. Eu sei que, infelizmente, tem muitos homens que são terríveis. Tem muitos homens que, infelizmente, já se tornaram instrumento do diabo e é só Jesus na causa. Eu sei disso, gente. Eu sei que tem muitas mulheres que fizeram escolhas erradas, estão pagando um alto preço por isso. Eu sei. E oro para que o Senhor dê a essas mulheres sabedoria, discernimento, para a partir de então tomar uma decisão correta. Entendo tudo isso. Mas eu estou falando aqui para mulheres que entendem que elas podem e devem orar pelo seu marido, porque elas entenderam que vale a pena lutar para que esse casamento seja restaurado, seja reconciliado. Então, deixa eu fechar aspas aqui e voltar de novo. Tem muitas mulheres que falam assim: ah, o meu marido, ele é assim, assim, o meu marido é um banana, o meu marido ele não faz se eu não fizer, por isso que eu tenho que tomar a frente. Tem mulher que ela só fala mal do marido. Ela desonra seu marido diante da família, desonra seu marido diante dos amigos, ela desonra o seu marido em tudo que ela faz. Por quê? Só ela que é muito boa, o marido não é. Como eu falei, a questão do orgulho, vou falar aqui também. Tem muita mulher que acha que ela é melhor do que o marido porque ela ganha mais, porque ela sabe mais, porque ela tem uma formação maior, enfim. Ela desonra em tudo. Tudo que o homem faz, ela reclama. Tudo que ele faz, ela critica. Ela está sendo como um câncer nos ossos, ela vai apodrecendo, destruindo a estrutura desse homem de uma maneira que esse homem ele não sai realmente do lugar. Então, começa a prática da honra para você ver o que vai acontecer. Começa a prática da honra. Dá trabalho? Dá, gente, dá trabalho. Quebrar o orgulho? Dá trabalho, dói. Você honrar uma pessoa que no momento não está merecendo é difícil, é fácil não. Porque obedecer a palavra de Deus em determinados pontos não é fácil, é difícil. Principalmente quando a gente acha que o que a gente está fazendo é, como o mundo diz aí, é uma bobeira. Inclusive a respeito da submissão. Quantas mulheres entendem totalmente errado essa palavra submissão? Mas, quando nós entendemos que o nosso papel é obedecer a Deus e a sua palavra, tudo fica mais fácil. Talvez não mais fácil, mas fica mais leve. E quando fica mais leve, porque Jesus ele disse assim, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória a Deus! Então talvez você pode estar aí falando, mas eu estou cansada de tentar,
Tô cansada de lutar sozinha. Eu tô cansada e eu não vejo resultado, eu não vejo nada acontecer. Divide o seu jugo. Entregue o seu jugo para Jesus e pega o jugo dele. Porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Só obedece a palavra. Mas obedece com alegria no seu coração, entendendo que você não está fazendo para o seu marido por causa dele. Colossenses 3:23. Tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Então, comece a honrar o seu marido, não por causa dele, mas por causa do seu pai, por causa do Senhor. Comece a ter esse foco, ó. Eu vou honrar o meu marido, Senhor, não é por causa dele, não. Eu vou honrar o meu marido por causa do Senhor. Porque a sua palavra me manda fazer isso. Então eu vou fazer por causa do Senhor. E faz. No outro dia você faz de novo alguma coisa para honrá-lo. Eu já dei a dica aqui, vou dar de novo. Sobre o desafio de amar. O desafio de amar é um desafio de 40 dias, onde a pessoa que vai fazer o desafio, no caso aqui as mulheres, as esposas, elas vão, a cada dia tem um texto para ler lá no livro, com referências bíblicas, e tem lá tarefas a serem executadas. Lindonas, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que tudo que nós fazemos é para o Senhor, é por causa do Senhor, fica muito mais leve, fica muito mais fácil obedecer a palavra de Deus. Tá certo? Vamos orar então? Então hoje, o nosso motivo de oração é para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude a ser essa mulher virtuosa que coroa de honra seu marido. Ou seja, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a honrar o nosso marido, independente se ele merece ou não. Ele é marido? Bom ou mal? É marido? Merecendo ou não merecendo? É marido. Então, ele tem direito a receber a honra. E sabe de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se a conta dele já tá, vamos dizer assim, só uma maneira para a gente entender. Se a conta dele já tá alta diante de Deus para ele prestar, imagina se você começar a honrar. Seu saldo vai ficar positivo e o dele vai ficar negativo. E aí, lindonas, eu não tô falando isso aqui no sentido de vingança, não, tá? É só porque tem mulheres que falam assim, eu não vou fazer isso, não. Eu vou me rebaixar a honrar esse homem, ele nem tá merecendo. Ele vai achar que eu sou boba, aí que ele vai pisar em mim. Nada disso. Se você semear na carne, você vai colher corrupção mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Mas se você semear no Espírito, você colherá no Espírito. Então você está fazendo, não é para ele, por ele. Você está fazendo para ele, mas é pelo Senhor. Ou seja, você está fazendo depósito é no céu, lindona. É no céu que você está fazendo depósito. Ele está sendo beneficiado, sim. Mas você está fazendo depósito é no céu. Então começa a trazer isso à sua memória. Transforma a sua mente pelo poder da palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Vai trazendo isso à sua memória e toda vez que o inimigo soprar na sua mente assim, ele não merece. Você vai falar com você mesmo, com a sua mente, eu não estou fazendo para ele. Ou seja, eu não estou fazendo por ele.
Estou fazendo pelo meu Senhor. Estou fazendo por causa do meu Pai. E aí você vai ver o resultado. Depois você me conta o resultado disso. É por isso que nós somos mulheres forjadas pela palavra. As mulheres que são forjadas pela palavra, elas são lapidadas como um diamante. Elas são como ouro é forjado no fogo. Assim somos nós. A cada dia que nós absorvemos esse poder da palavra, a cada dia que nós meditamos na palavra, algo de ruim de nós vai saindo e mais de Deus vai entrando em nós. Por isso que somos forjadas pela palavra, porque somos instrumentos, somos ferramentas nas mãos do Senhor. E eu não me canso de dizer, Deus pode usar a sua vida para transformar a vida do seu marido. Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode, porque Ele usa o que Ele quiser. Principalmente a esposa, quando ela se deixa ser usada pelo Senhor verdadeiramente, ela é sim uma agente de transformação na vida do seu marido. Então nós vamos orar agora. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a honrar o nosso marido. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos ensinar, através da sua palavra, qual é o nosso papel como esposa. Ah, Senhor, muito obrigado por nos dizer quem somos, por nos ensinar o que devemos fazer. Ah, Pai, muito obrigado por abrir a nossa visão, por iluminar o nosso caminho pelo poder da palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Eu quero te agradecer por cada mulher aqui presente, cada mulher que tem se dedicado a aprender com a sua palavra, a esposa que cada uma de nós devemos ser. Pai, o mundo, ele diz tudo ao contrário. Por isso que precisamos da sua palavra. E eu te louvo por cada mulher que tem se dedicado a aprender com o Senhor aqui, Pai. E juntas nós oramos pelo nosso casamento. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos o 12º dia. E sabemos, Deus, que a cada dia o Senhor está nos forjando, nos lapidando. A cada dia o Senhor tem trazido ao nosso coração um entendimento de cada área da nossa vida que precisa ser mudado, transformado, restaurado. Porque o desafio nos leva à transformação. Então, Senhor, eu sei que quando se fala de honra, é uma palavra tão pequena, mas muitas vezes tão difícil de ser praticada. Ah, Senhor, principalmente quando pelos olhos carnais nós olhamos para aquela pessoa e pelos nossos olhos carnais nós não conseguimos enxergar merecimento naquela pessoa. Ah, Deus, quantos maridos estão tão distantes de ser o marido que o Senhor planejou para ser, que fica muito difícil honrar. Pai, mas em nome de Jesus eu te peço, ajuda essa esposa a ser a mulher que o Senhor planejou para que ela seja. E independente se esse marido está merecendo ou não, que ela enxergue, Pai, que ele tem direito de receber honra simplesmente porque ele é o marido e o Senhor o colocou com esse direito. Ah, meu Deus, ajuda essa mulher a olhar para o Senhor e saber que o que ela vem a fazer é por causa do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, renova as forças da minha irmã, renova as forças da tua filha, Pai, para que ela consiga vencer. Renova as forças dela para que ela entenda, Senhor, que ela é sua filha e que o Senhor, sendo Pai, o Senhor jamais vai permitir que suas filhas pereçam.
Então, Senhor, que cada mulher que está aqui entenda o seu valor em Deus, o seu valor, o valor que elas têm em Ti, o valor que nós temos em Ti, porque somos mais valiosas do que os rubis, do que as joias preciosas. Meu Pai, visita esse marido nesse momento. Visita, Senhor, esse marido que também não entendeu qual é o significado de honra. Esse marido que não tem honrado o Senhor, não tem honrado Deus ao Senhor, não tem honrado sua esposa, não tem honrado o casamento, não tem honrado os votos que ele fez diante do Senhor e diante da sua esposa. Esse homem, Pai, que está tão distante da sua palavra, visita esse homem nesse momento. Esse marido que está sendo mencionado o nome dele agora, visita esse homem, Pai. Visita e faz na vida dele aquilo que o Senhor quiser fazer, porque todo o poder está nas suas mãos. Faça, Senhor. Faça, Deus, aquilo que o Senhor quiser, porque sua palavra nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e aqui tem muitas mulheres justas orando, intercedendo pelo casamento. Salve esse homem, Senhor. Liberta. Transforma, em o nome de Jesus. Deus usa essa mulher como instrumento de redenção na vida desse homem. Usa, Senhor, essa esposa que está agora se rendendo a Ti, em obediência à Sua palavra, e ela decidiu a partir de hoje honrar esse marido, custe o que custar, independente da situação. Ah, Deus, eu sei que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E cada semente de honra que for plantada, o Senhor irá recompensar essa mulher. Pai, eu creio. Eu creio porque a sua palavra nos dá esse direito. A sua palavra nos dá esse direito, Pai, de orar, de falar com o Senhor. E tudo aquilo que está na sua palavra nós podemos pedir. Então, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Entregamos o 12º dia nas tuas mãos, crendo na transformação que está sendo feita dentro da nossa mente e no nosso coração. Assim cremos, assim oramos, em o nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é bom. Você crê, lindona, em tudo aquilo que nós oramos agora? Você crê? Você está disposta a ser um instrumento de Deus na vida do seu marido? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse homem vai ficar tão constrangido com o que você, esposa, vai começar a fazer, que ele não vai entender. Ele não vai entender essa transformação na sua vida. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque primeiro ele está trabalhando na sua vida. Depois ele vai trabalhar na vida dele. A vida do seu marido. Porque foi assim que aconteceu no meu casamento. Eu tenho colhido frutos de sementes que eu plantei há muito tempo. Depois que eu comecei a entender, a praticar. Porque quando eu me casei de novo com o meu marido, eu voltei por obediência. Quem já ouviu meu testemunho já viu lá eu falando. Eu estou pretendendo gravar de novo um vídeo fazendo atualizações, vamos dizer assim. Mas quem já ouviu, lá eu sempre falo isso. Eu não queria, porque para mim estava tudo resolvido. Mas Deus, Ele começou a me alinhar e começou a me mostrar. Então eu voltei com muita expectativa. Eu achei que eu ia viver um conto de fadas, né? Como dizem por aí. Eu achei que ia ser uma coisa e de repente não foi. E o Senhor começou a me ensinar a questão do princípio da honra.
Não foi fácil não, gente. Não foi fácil. Pensa numa mulher que lutou com Deus igual Jacó. Eu falava, Deus, não é possível, Senhor. E o Senhor começou a me mostrar na palavra. E hoje eu tenho colhido frutos das sementes que eu plantei. Então, vale a pena obedecer. Simplesmente obedeça, obedeça. Vai ter dia, lindona, que você vai querer chutar o balde, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Não sei qual é o sotaque que vocês usam aí no estado de vocês. Vai ter dia que você vai querer mandar tudo pro alto. Mas é nesse dia que você tem que falar, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, porque sozinha eu não dou conta. Quantas vezes eu fiz isso e faço até hoje? Tem dia que eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, porque sozinha eu não dou conta. E ali eu choro na presença do Senhor, eu falo com Deus, e quando eu levanto daquela oração, tá tudo bem. Então não queira fazer a força do seu braço. Não queira fazer porque você é muito boa, não. Faça por obediência. E vai ter dia que vai ser mais difícil, vai ter dia que vai ser mais fácil. Nesse dia você precisa ficar firme. Amém? E como dever de casa, ontem eu dei um dever de casa, uma tarefa do Salmo 51. Quem leu? Salmo 51. Hoje eu vou dar outra tarefa para você ler. Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18. Vai falar sobre a armadura de Deus.